Então, estamos iniciando mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no item Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, no 11º parágrafo. E o texto apresentado por Kardec, atribuído a Sócrates, ele, na verdade, reflete sobre a natureza da morte, apresentando duas possibilidades. A primeira, a aniquilação total, e a segunda, a transição da alma para outro plano. E é essa dualidade que serve de ponto de partida para Allan Kardec conectar o pensamento socrático com a doutrina espírita. O principal objetivo é demonstrar a convergência entre a filosofia antiga e os princípios espíritas, o que eles têm em comum, especialmente no que tange à imortalidade da alma e à continuidade da vida após a morte. Dessa forma, Kardec busca legitimar a crença na sobrevivência do espírito, mostrando que essa ideia não é exclusiva do espiritismo, mas ela ecoa em reflexões filosóficas anteriores. Ao citar Sócrates, ele reforça conceitos como progressão espiritual, a persistência dos laços afetivos após a morte e a visão da morte como uma passagem natural, não um fim. A inclusão do texto visa também evidenciar a universalidade das verdades espirituais presentes em diferentes épocas e transmitidas por diversos mensageiros, como Sócrates e posteriormente Jesus, culminando na condição espírita. Em suma, Kardec utiliza o pensamento socrático para fortalecer a argumentação espírita, mostrando sua coerência com a busca humana pela compreensão da vida e da morte. De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Então, Sócrates apresenta um dilema fundamental sobre a natureza da morte: o materialismo, a aniquilação total do ser, versus o espiritualismo, a continuidade da consciência após a morte. Kardec utiliza essa dicotomia para introduzir a doutrina espírita, que se alimenta com a segunda opção, defendendo a imortalidade da alma. Ele demonstra que a questão de sobrevivência da alma já era objeto de reflexão muito antes do surgimento do espiritismo, mostrando que a busca pela compreensão da vida após a morte é inerente ao ser humano. Se tudo tende a extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Então veja que, nesse pedaço, Sócrates está descrevendo a morte sob a ótica materialista. É a ideia de um fim absoluto, um estado total de inconsciência, como um sono profundo, sem sonhos. Kardec contrapõe essa visão com uma descrição espírita do mundo espiritual, um plano de existência consciente e ativo, onde o espírito continua a pensar, sentir, evoluir. Ao apresentar a visão materialista, Kardec dá mais força à argumentação espírita, mostrando a alternativa que a doutrina busca superar. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos? Esse é um ponto crucial, né? Sócrates aqui está vislumbrando a possibilidade de reencontro com entes queridos que já morreram. Essa ideia ressoa profundamente com o sentimento humano de saudade e com a busca por consolo diante das perdas, né? Então, Kardec ele vai explorar esse tema, afirmando que a continuidade dos laços afetivos após a morte existe e a possibilidade de reencontrar familiares e amigos no plano espiritual é uma dos grandes consolos oferecidos pelo Espiritismo. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Sócrates, um filósofo dedicado à busca pela verdade e pela virtude, expressa o desejo de continuar o seu trabalho
de discernimento no mundo espiritual. Kardec conecta essa passagem com a ideia de progressão espiritual. No Espiritismo, a morte não é um julgamento final, mas uma transição para outra etapa da jornada evolutiva do espírito. A busca pelo autoaperfeiçoamento continua nos planos espiritual. O espírito aprende com as suas experiências, buscando a evolução moral. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Então, a serenidade com que Sócrates encara a morte demonstra sua convicção na imortalidade da alma. Ele vê a morte como uma separação temporária, não um fim definitivo. Kardec utiliza essa atitude para ilustrar a visão espírita da morte como uma passagem natural, um retorno à pátria espiritual. Então, passamos agora à interpretação de Kardec a respeito do texto de Platão. Kardec fala o seguinte: ó, segundo Sócrates, o que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações entre eles, se estabeleceram de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem exceção da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então veja que aqui a conexão entre o pensamento socrático e o espiritismo fica bem clara. Kardec está destacando a continuidade da vida e dos relacionamentos após a morte, enfatizando que a morte não interrompe os laços afetivos. Essa é uma das bases da doutrina espírita e um importante consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. Houvessem Sócrates e Platão conhecido os ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde e os que agora o Espiritismo espalha, e não teria falado de outro modo. Veja, Kardec sugere que as ideias de Sócrates e Platão já continham os germes, as sementes do ensinamento cristão e espírita. Ele argumenta que se esses filósofos tivessem tido acesso a esses ensinamentos, suas palavras teriam sido ainda mais alinhadas com essa doutrina. Isso demonstra a convergência entre diferentes manifestações da verdade espiritual ao longo da história. Não há nisso, entretanto, o que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados hão de tê-las conhecido antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Então veja que Kardec explica a razão dessa convergência. As grandes verdades são eternas e pré-existentes. Espíritos evoluídos como Sócrates e Platão já possuíam conhecimentos dessa verdade antes de encarnar na Terra, trazendo consigo toda essa sabedoria. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos bem podem, depois de ter sido dos que secundaram Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições. Veja que Kardec levanta a hipótese de que esses filósofos, devido à sua elevação moral e intelectual, podem podem ter tido participado da missão de Jesus, auxiliando na divulgação de seus ensinamentos. E Kardec fecha que finalmente pode dar-se, façam eles agora, parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Ou seja, Kardec conclui sugerindo que esses espíritos continuam sua missão de ensino do plano espiritual, auxiliando a humanidade em sua jornada evolutiva. Então, para fechar, vamos ver as partes mais importantes desse estudo. Então, Kardec ele busca demonstrar a intimidade da crença na imortalidade da alma, mostrando que essa ideia já era presente no pensamento filosófico
antes do espiritismo. Ele busca reforçar os princípios da doutrina espírita, utilizando as palavras de Sócrates para corroborar conceitos como continuidade da vida após a morte, comunicação entre os mundos, progressão espiritual e mostrar a convergência entre as diferentes manifestações da verdade, indicando que as ideias de Sócrates, os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita convergem para a mesma compreensão da realidade espiritual.